Pai, Senhor, irmãos, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias Sagradas em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, nós vamos fazer a leitura na íntegra. Romanos capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 11, que é o texto do nosso estudo dessa noite. Romanos capítulo 5, a partir do versículo 1 até o versículo 11. O texto diz assim: portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança a aprovação, e a aprovação a esperança. E a esperança não causa decepção, visto que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ora, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo adequado, porque dificilmente haverá quem morra por um justo, pois talvez alguém até ouse morrer por quem faz o bem. Mas Deus prova o seu amor para conosco ao ter Cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Assim, agora justificados pelo seu sangue, muito mais ainda seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual recebemos agora a reconciliação. Amém? Benefício da justificação, ou seja, os efeitos da fé. Tá? O que nós ganhamos quando fomos justificados? Qual é o efeito da fé nossa em Cristo Jesus? E aí, assim, de forma direta, nós temos paz com Deus, nós temos acesso a Deus, nós temos uma esperança que ela não é uma esperança que futuramente vai nos frustrar. O que mais eu achei interessante foi isso aqui: alegria na tribulação. Tá? Alegria na tribulação, A gente vai ver isso aqui. Por que nos gloriamos na tribulação? Por causa das experiências que nós passamos. Nós também valemos da morte de Cristo. E lá no final a gente vai responder essa pergunta: como eu posso ter a certeza da minha salvação? Como posso ter certeza da minha salvação? Então, em resumo, até aqui, sobre a carta de Romanos, a gente estudou. Paulo se apresentou, ele apresentou quem ele era o apóstolo, chamado por Jesus Cristo, enviado para pregar o evangelho aos gentios. Ele escreve essa carta diretamente aos romanos, com o principal objetivo, para que ele adquirisse aqui fundo financeiro, para ele poder pregar o evangelho na Europa. Então, Paulo se apresenta, ele apresenta também Jesus Cristo, ele apresenta quem é Jesus. Aí, a partir do versículo 18 do capítulo 1 até o capítulo 3, versículo 20, Paulo vai trabalhar a problemática
dizendo que todos os homens são pecadores. A partir do capítulo 3, versículo 21, até o capítulo 4, final do capítulo 4, Paulo ele vai apresentar como esse homem pecador, afastado de Deus, ele pode ser justificado. Então ele fala sobre a doutrina da justificação. Então, e aí a partir do capítulo 5, do versículo 1 até o 11, ele vai falar sobre o benefício que nós temos ao ser justificado. A partir do capítulo 5, versículo 12, até o final, ele vai fazer a comparação entre o Adão e Cristo. No capítulo 6, ele vai dizer agora como eu, um homem salvo, devo viver. Tá? Como eu, um homem salvo, devo viver. Que é o capítulo 6, que ele vai dizer viver no Espírito. A gente antes não era salvo. Romanos capítulo 1, versículo 18, até Romanos capítulo 3, versículo 20. A gente não era salvo. A gente era pecador. Aí a graça nos alcançou. Sou salvo agora. Aí agora Paulo vai dizer quais são os benefícios que eu tenho pelo fato de eu ser salvo. Aí no capítulo 6 vai dizer agora como eu, sendo salvo, como eu devo viver. Paulo não deixa nenhuma ponta solta aqui. Ele diz assim, antes tu não era salvo, agora tu é salvo, os benefícios que tu tem são esses, e capítulo 6 vai dizer como a gente deve permanecer, como a gente deve agora como salvo viver. Tá? Como a gente deve como salvo viver. No capítulo 7, se não me falha a memória, Paulo vai tratar sobre a lei e a graça. Como conciliar agora, já que salvo pela graça, como agora conciliar entre a lei e a graça. Lá atrás a gente já viu um pouco sobre a lei, né? A gente vai trabalhar mais detalhadamente no capítulo 7. Então, vamos lá, irmãos. No capítulo 5, do versículo 1 a 11, Paulo fala sobre os benefícios que a justificação traz a todo aquele que crê em Jesus. Esse é o tema do capítulo 5. Quais são os benefícios que aqueles que foram justificados adquiriram? Aí a gente vai para o capítulo 5, versículo 1. Primeiro benefício que nós temos ao sermos justificados. O que nós temos? Qual é o primeiro benefício que nós temos a sermos justificados, irmão? Que aparece no versículo 1. A paz, não é isso? Mas por que a gente tem paz? Porque no versículo 10, quero que você leia comigo o versículo 10 agora. O versículo 10 é assim: porque se nós, quando éramos inimigos, então, eu vou voltar aqui, capítulo 1, versículo 18, ao capítulo 3, até o versículo 20, esse bloco, ele vai dizer que nós éramos inimigos de Deus. Isso significa que nós estamos em guerra. Entendeu? Era nós lutando contra Deus, contra o Criador. Criatura lutando contra o Criador. Então, essa palavra que aparece na Bíblia de vocês aí, paz com Deus, ela traz a ideia de ausência de guerra. Ausência de guerra. Então, se você ler aí, portanto, quem é bom de português, essa palavra portanto, portanto, no entanto, contudo, o que mais aparece? Outras, porém, todavia, entendeu? Justificados pela fé, tá? Um detalhe que a gente tem que prestar muita atenção são as vírgulas, tá? Justificado pela fé. Temos paz com Deus por meio de quem? Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, houve um tempo que nós fomos inimigos de Deus, Paulo diz que o primeiro benefício de sermos justificados é termos paz com Deus. E a ideia por trás de paz é a ausência de guerra. Paz com Deus, ou seja, Deus não está mais em guerra com aqueles que creem em Jesus Cristo. A guerra chegou ao fim. A obra de Jesus removeu todas as causas de inimizade entre nós e Deus. Deus agora não é mais o nosso inimigo. Deus agora é o nosso Pai
e principalmente o nosso amigo. Isso aqui é profundo, né? Saber que eu tenho paz com Deus. Saber que eu estou em paz com o Senhor. Não estou mais em guerra com o Senhor. Então, o primeiro benefício que Paulo vai dizer que nós temos ao sermos justificados é que nós temos paz com Deus. E isso aqui significa que a ira de Deus não está mais sobre mim. Entendeu? Quando ele diz que eu tenho paz com Deus, ele está dizendo que a ira de Deus, a ira que Jesus sofreu na cruz, ela não está mais sobre mim. Deus não está mais irado comigo. Porque Jesus nos reconciliou com o Pai. Que no nosso doutrinal, a gente vai falar sobre a adoção, né? A doutrina da adoção. Nós fomos adotados novamente pelo Pai. Mas tudo isso foi por causa da morte de Jesus. Por causa da morte de Jesus. O segundo benefício que nós temos... e deixa eu falar um negócio importante aqui, ó. Se estivermos em Cristo, independentemente das circunstâncias, temos paz com Deus. E é aqui, nesse ponto, que a gente começa a entender essa parte da alegria. Entendeu? Vocês já observaram que tem pessoas que passam dias difíceis, assim, estão passando temporal mesmo na vida. Aí você pensa que você vai dar uma palavra de ânimo para ela, é ela que anima você. Porque ela está em paz com Deus. Às vezes ela está sofrendo fisicamente, mas espiritualmente ela está em paz. Entendeu? Está em paz com o Senhor. Tá? O segundo benefício que nós temos aí, da justificação, disse por intermédio de quem? Ele está linkando o versículo 1 com o versículo 2. Ó. Então, olha só. Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça. Ó, a esta graça. Além da paz que nós temos acesso. E aqui, voltando a um pouco do contexto romano, vocês lembram daquela lição sobre a rainha Esté? Que para ela se apresentar diante de Assuero, ele tinha que colocar o cetro de ferro. Ou seja, quando ele pega aqui, sentido do acesso, diante do imperador, só poderia entrar diante do imperador aquele que ele colocasse o cetro de ferro. Assim, você tem acesso agora. Agora você pode falar comigo. Agora você tem liberdade de entrar no meu trono. Agora você tem liberdade de conversar comigo. Você não é mais o meu inimigo. Você é meu amigo. Por quê? Por esse primeiro fato aqui. E aí faz sentido aquele louvor que nós sempre cantamos, né? Leva-nos à sala do trono, né? Por um novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, o eterno e sumo sacerdote. Então, em primeiro lugar, nós temos paz com Deus. Em segundo lugar, nós temos acesso a Deus. Lá atrás, a gente leu no livro de Romanos que todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Ou seja, todos perderam o acesso. Foram expulsos. Você vê que Paulo agora ele começa a encaixar algumas coisas aqui. Entendeu? Ele começa agora a responder muita coisa que ficou em dúvida no início. Agora você tem acesso. Agora, em qualquer lugar você estiver, você pode orar, você pode conversar com Deus. Você tem acesso agora ao Senhor. Você tem acesso agora a Deus. Segundo Paulo, Jesus nos justifica na cruz do Calvário e nos apresentou a Deus, o Pai. Agora, todo aquele que crê em Jesus é conduzido à sala do trono. Temos um relacionamento profundo com Deus em Jesus. Agora nós permanecemos a todo momento diante de Deus. Isso aqui é algo muito interessante, né? Que a gente começa agora a entender, que a gente vai ver isso para frente aqui, que a partir do momento que nós cremos em Jesus Cristo,
o Espírito Santo de Deus, ele passa a habitar dentro de nós, e agora a todo momento nós estamos diante do Senhor. Tá? O terceiro benefício que nós temos está na parte B do versículo 2. O segundo benefício que nós temos é esperança. Primeiro nós temos paz com Deus, agora nós temos acesso a Deus. E em terceiro lugar, nós temos esperança. A parte B do versículo diz assim: na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Vocês chutariam e dizer o que significa esse último parte do versículo aí? O que é ter esperança? Será que é só isso aqui? O que nós mais aguardamos? A vinda de Jesus. Entendeu? Então, olha só. A esperança que Paulo está se referindo aqui, ela é carregada de certeza, de convicção. É esperar por algo que é certo. Entendeu? Esperar por algo que é certo. Algo que vai acontecer. Olhamos adiante com alegria, aguardamos com expectativa o tempo em que não apenas contemplaremos o esplendor de Deus, mas seremos também manifestados com Ele em glória. Não é essa a nossa grande esperança? A gente só faz vislumbrar um pouco da glória de Deus. A gente já vive um pouco da glória de Deus. Às vezes, quando a gente tem um culto bom, né? Quando alguém fala em línguas ou profetiza, quando você está diante do Senhor, você chora, você sente aquele alívio, aquela paz, né? Você experimenta um pouco da glória de Deus, né? Não experimenta? Um pouco. Mas aí Paulo vai dizer que agora a gente contempla só um pouco do esplendor, mas chegará, que é essa esperança que Jesus nos dá, ele diz que nós não só contemplaremos, como nós veremos Ele. Entendeu? É por isso que ela não é uma esperança que frustra a gente, mas é algo certo. É algo certo. Entendeu? Nós temos esperança da glória de Deus, quando Ele se manifestar a glória dele, né? É isso que aparece no versículo 2, ó. Nós gloriamos na esperança da glória de Deus, né? Veremos nosso Salvador face a face. Antes não tínhamos esperança, e agora temos a certeza também da vida eterna, né? Antes não tínhamos esperança. A gente sempre fala aquele ditado, né? A nossa esperança é a última que morre, mas na verdade a nossa esperança nunca mais morrerá. Entendeu? Porque Ele já morreu e já ressuscitou. Então essa esperança, nós temos esperança agora da vida eterna, que nós estamos em paz com Deus, nós temos acesso a Deus, e nós também temos a esperança de que veremos Ele face a face. E aí o quarto benefício da fé em Jesus é a alegria, versículo 3, versículo 4. Aí agora começa a aparecer aqui, e não somente isso. Paulo falou assim, ó, vocês têm paz com o Senhor, vocês têm acesso a Deus, vocês têm esperança, mas não somente isso. Entendeu? Não somente isso, versículo 3. Mas também nos gloriamos nas tribulações. Aqui que eu estava lendo um comentarista, né? Ele diz que aqui é um paradoxo, né? Ou seja, é uma contradição. É uma contradição. Como alguém está passando por um momento difícil na vida e ao mesmo tempo está alegre. Sim? Então, alegria nas tribulações. Você deve estar achando estranho esse benefício. Primeiro é importante dizer que Paulo não está dizendo que devemos nos alegrar com as tribulações. Ninguém se alegra com as tribulações. Você se alegra com tribulação? Você não se alegra com tribulação. Mas Paulo está dizendo que nós nos alegramos nas tribulações. Entendeu? A gente não deve se alegrar com as tribulações, a gente deve se alegrar na tribulação. No meio da tribulação. A gente tem um exemplo de Daniel e seus 4 amigos. Entendeu?
Quem diz que Jesus queria ir para o deserto para ser tentado durante 40 dias e 40 noites? Entendeu? Os discípulos no meio do mar da Galileia. O Senhor acha que eles queriam? Não, vamos julgar ele no meio da tempestade e ir por isso. Para ver se isso é alegra. Não, não é essa a ideia. Não é que a gente vai assim, não, Senhor, manda a tribulação para eu poder se alegrar. A tribulação vem. E se não estamos escape. Vai vir a tribulação. Mas só que aí, pelo fato de a gente ter a paz com Deus, o acesso a Deus, a gente tem a esperança que nós veremos Ele um dia face a face, a gente vai se alegrar na tribulação. A gente vai se alegrar na tribulação. É interessante, ó. Segundo, precisamos lembrar que esse benefício diz respeito àqueles que foram justificados por Jesus. Para essas pessoas, Paulo diz que a tribulação gera uma reação em cadeia, que é o famoso texto que muitas vezes nós lemos e a gente não consegue entender, né? Que aí vamos ler aqui, ó. Sabendo que a tribulação produz perseverança, ó. Primeiro vem, nós gloriamos na tribulação, né? Primeiro vem a tribulação. Depois da tribulação vem o quê? Vem a perseverança. Depois da perseverança vem o quê? A experiência, que é a aprovação, né? E por último vem a esperança. Então vamos lá definir o que significa a tribulação. A tribulação é um ato de prensar, né? A angústia são os dilemas. Essa é a tribulação. A tribulação é como uma prensa. Vocês já viram uma prensa? Lá no Patauá tem uma prensa de mandioca, né? Prende aqui. Oi? Entendeu? A tribulação vem, ela vai prensar você, ela vai tentar comprimir você, ela vai tentar desestimular, frear, vai tentar fazer com que você desista da carreira cristã, da igreja, dos seus sonhos, dos seus projetos, entendeu? E eu não estou falando da tribulação produzida somente pelo homem, estou falando de tribulação produzida também pelo maligno. Então, quando nós falamos de tribulação, nós falamos de todo tipo de tribulação. Só que essa tribulação, ela vai gerar em você a perseverança, que é a determinação. Entendeu? A tribulação, ela vai gerar em você a perseverança, que é a tribulação, que é a determinação. O que é determinação? É você dar valor naquilo que interessa. Você ter foco. Você tem um objetivo. O mundo está caindo. Tem um louvor que diz: o mundo está caindo ao seu redor, né? Ou seja, são várias coisas que aparecem, mas você sabe onde você quer chegar. Isso é perseverança, isso é determinação. E aí o foco, ele vai afastar as distrações. Você vai focar naquilo que você quer. Aí vai gerar a aprovação. Aí você vai entender um negócio importante aqui. Nós que já somos adultos, nós vamos entender. Antes a nossa mãe falava assim: olha, vai lá no comércio, compra tal coisa. E você dizia assim: eu não vou. Aí ela falava assim: se tu for lá, eu te dou R$1. Não era assim antes? Não dava R$1, não? Ou tu vai ou tu compra um bombom, não era isso? Não, mas vamos ser sinceros aqui. Quando alguém te dá uma responsabilidade e você cumpre aquela responsabilidade e alguém chega lá assim, te aplaude, entendeu? Te reconhece o teu trabalho. Você não se sente com uma sensação de dever cumprido? É isso que acontece aqui. Você é salvo em Jesus, aí o Jesus vai dizer assim: olha, no mundo vocês tereis aflições. O próprio Jesus falou isso. Por causa de quê? Por causa do nome dele. É por causa dele. Aí você tem as tribulações da vida. Só que aí essa tribulação, eu tenho uma determinação. Qual é a minha determinação? Eu quero chegar no céu. Eu quero ser salvo. Então você mantém o foco.
E aí, quando Deus vê que você mantém o foco, Ele aprova você, que é a sua experiência, você ganha experiência nisso. Então, o que isso vai gerar? Vai gerar esperança em você. Entendeu? Então, vamos voltar aqui, ó. Tem a tribulação, que é a prensa, que são o dilema da vida. Aí você vai perseverar, que é a determinação. Você vai ser uma pessoa determinada. Você vai ter foco. Esse foco seu vai causar aprovação. Você vai ser aprovado. Você vai ser aprovado. Jesus foi levado para o deserto para ser testado, para ser provado. E ele passou no teste. Entendeu? Então isso vai gerar esperança. O que é esperança? A certeza, é a convicção forte, é a segurança. Ou seja, nossas tribulações nos levam direto para Cristo. Nossa tribulação nos leva para Cristo. Então Paulo está dizendo que se você enfrentar suas tribulações com um entendimento claro de que você foi justificado pela graça, a sua alegria nessa graça vai se aprofundar, pois você sabe que tudo o que está passando é momentâneo e que Deus o livrará, pois sua vida pertence a Ele, né? Olha aqui, ó, a coexistência, ou seja, a perseverança da alegria, a coexistência da alegria com a aflição é um dos paradoxos espantosos da fé cristã. Quando Deus vê que nos mantemos firmes durante a tribulação e pedimos que Ele realize a sua obra e os seus propósitos por meio delas, Ele nos concede o seu selo de aprovação, pois somos testados e aprovados. Somos testados e aprovados. Quando nós somos testados e aprovados, a consciência da sua aprovação nos enche de esperança. E sabemos que ela está operando em nossa vida, desenvolvendo o nosso caráter. Isso nos dá certeza de que aquele que começou a boa obra, ele também completará a obra na nossa vida. Então, um ponto importante a gente observar aqui, na Bíblia Sagrada, existe pelo menos 2 tipos de tribulação. A tribulação que vem por nossa desobediência, no caso aqui, a gente tem o exemplo de Jonas, né? Ele passa uma tribulação por causa da desobediência dele, mas tem tribulações que nós passamos que é para fortalecer a nossa fé e também para forjar o nosso caráter. A tribulação, ela vai vir, né? Ela vai vir para forjar o nosso caráter. É interessante, né? Porque assim, agora você poderia se fazer uma pergunta assim, eu agora sou cristão, e não é para me passar por dias difíceis, né? Não é para me passar por dias turbulentos. Isso aqui é como que se a gente foi cristão e entra numa forma agora, você vai começar a ser forjado, moldado. E aí Deus vai começar a tratar nosso caráter de uma forma muito, eu acho assim, uma forma estranha, para mim uma forma estranha, né? Entendeu? Ele vai trazer situações, vai permitir que essa situação na nossa vida para forjar nosso caráter. E a gente é testado, entendeu? Aí vem a tribulação, aí você mantém o foco, aí você é aprovado. Aí essa aprovação, que é a experiência, vai gerar esperança, entendeu? Vai gerar esperança, entendeu? Não. E aí, você vai ter como, depois, até mesmo, aconselhar alguém assim, olha, eu passei por dias difíceis, mas eu não murmurei. Muitas vezes a tribulação vem e a gente murmura, não murmura? A gente murmura. Recentemente eu já falei o que eu vou falar agora por 2 vezes nessa semana. O marido deixa a esposa ou a esposa do marido, aí os dois são da igreja, né? Os dois são da igreja. Aí só porque a esposa deixou o marido, aí o cara, ele abandona a igreja, ele abandona os irmãos, ele acha, né, que ele está fazendo bem procurar o refúgio na bebida, na droga, outras coisas, né? Aí não tem foco. A tribulação veio, mas não mantém o foco. O que você quer da vida? O que você quer da vida? A questão que eu falo, eu vou ser bem sincero aqui, ó. A questão da vida, a questão que eu vou ser bem sincero aqui. Será que vale a pena você abrir mão
Você abrir mão aqui, ó, da paz, do acesso que você tem a Deus, da esperança que você tem no Senhor, né? Da alegria mesmo na tribulação. Será que vale a pena você trocar todas essas coisas só porque o casamento se desfez? Ou porque alguém falou de você? Será que vale a pena a gente trocar algo que é passageiro por algo que é eterno? Não vale a pena. Não é Cristo, entendeu? Não é Cristo. Então, vem a tribulação, né? A tribulação ela vai vir, de todas as formas ela vem na nossa vida, e essa tribulação ela vai gerar a perseverança, né? Que a gente tenha a determinação, que a gente tenha o foco naquilo que interessa, né? Ela vai afastar distrações, e isso vai gerar aprovação, você vai ser aprovado pelo Senhor, que é a experiência que você vai ter, e isso vai gerar a esperança, tá? Vai gerar esperança. A partir do versículo 5, a gente vai responder essa pergunta aqui, né? Por que nos gloriamos na tribulação? Tá? Por que nos gloriamos na tribulação? Ou seja, por que a gente se sente feliz na tribulação? É isso que a gente vai tentar responder a partir do versículo 5 até o versículo 8. Eu achei muito forte essa palavra que quando eu li aqui, ó, ele fala aqui, e a esperança não causa decepção. Sim, eu sei o que eu quero da vida, eu sei o foco, eu sei onde eu quero chegar, entendeu? Veio a tribulação, aguentei a tribulação, não cedi à tentação, entendeu? Aí ela produziu aqui a perseverança, nós perseveramos, passei pela experiência, e ela produziu uma esperança. Aí essa esperança, a gente se gloria na tribulação, esse primeiro detalhe aqui, ó, porque ela não decepciona a gente, não vai decepcionar a gente. Às vezes a gente vai abraçar um outro objetivo, que esse objetivo ele vai decepcionar a gente lá no final. Na tribulação a gente vai perder o foco de Cristo e vai focar numa outra coisa, a gente vai se frustrar no final. Aí ele vai dizer que não, que quando nós focamos em Jesus, essa esperança que a gente tem, ela não nos decepciona, ela não frustra a gente. Por que não frustra? Primeiro, porque Deus, o que ele fez, irmãos? Visto que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Tem duas coisas importantes aí, ó. Ele derramou o seu amor dentro do nosso coração e, em segundo lugar, ele nos deu o Espírito. O fato aí, né, é um fato interno. Isso aqui é interno. Você sente esse impacto, né? Você se gloria na tribulação porque você tem a certeza de que você tem um Espírito Santo na sua vida e que através do Espírito Santo de Deus, Deus derrama o seu amor sobre a nossa vida. Entendeu? Aí a gente tem a juventude que fala muito, né? Fala assim, eu tenho amor próprio, né? O que é amor próprio, rapaz? Entendeu? Aí diz assim, eu me amo. Aí tem enfiado na droga, na bebida, na prostituição. O que ama? Que amor é esse? Que amor é esse que você mutila o seu próprio corpo? Que amor é esse que você joga fora a sua própria vida? Que amor é esse? Entendeu? Amor próprio. Eu me amo. Entendeu? Então, a gente começa a nos amar verdadeiramente quando a gente está diante do Senhor. A gente começa a amar a gente. Entendeu? Porque Deus ele faz a gente entender que a gente é algo precioso para Ele. A gente é templo do Espírito Santo de Deus. Entendeu? A gente que ditado popular aqui, ó,
A minha mãe sempre falava, Deus, quando falava assim, Deus não quer o seu corpo, quer o seu coração, né? Aí a pessoa falava assim, Deus não é onça para aquele coração, né? Deus não é, a pessoa falando assim, quando a gente fala assim, cuida do seu corpo, né? Aí a pessoa diz assim, Deus não quer o corpo, Deus quer o coração. Aí a resposta seria, Deus não é onça para querer só o coração. Entendeu? Deus não vem buscar só o coração nosso, Deus vem buscar nós por inteiro. Sim. O que a gente se gloria na tribulação? Pelo fato de que Deus nos deu o Espírito. Interessante isso, Ele nos deu. Jesus falou assim, eu tenho que ir para o céu, senão o Consolador, né? E lá no original está o Paracletos, né? Ele não virá. E Ele permanecerá com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Até eu voltar. Interessante, irmão, que esse aqui é fantástico. Até hoje eu falei, né? A igreja, ela sobrevive sem nós. Se a gente morrer hoje, a igreja não acaba. Se nós deixarmos de trabalhar para o Senhor, a igreja não vai acabar. Porque a sobrevivência da igreja, ela não depende de nós. Entendeu? E aí tem gente que faz birra assim, eu não vou ajudar a igreja, eu não vou trabalhar, eu quero ver se essa igreja vai crescer. A igreja não depende da gente para crescer. Entendeu? Se eu não quiser trabalhar, Deus levanta um bêbado lá da rua. Pega uma prostituta lá da esquina. E transforma a vida e vai se tornar um grande pregador do evangelho. Entendeu? A luz que brilha dentro de nós não é nossa. A luz que brilha dentro de nós é a presença do Espírito Santo de Deus. A igreja não está na minha mão, não está na nossa mão. A igreja está na mão do Espírito. Está na mão dele. Está aos cuidados dele. Jesus não deixou a noiva dele na mão de qualquer um. Você acha que Jesus ia deixar a noiva dele na mão de qualquer um? Não deixou, irmão. Jesus deixou a noiva dele na mão do Espírito Santo de Deus. Nós estamos na mão do Espírito. Entendeu? É por isso que tem o capítulo 6. Viver no Espírito, andar no Espírito, falar no Espírito. A gente se alegra por isso. Versículo 6 até o 8. Ora, por que nós devemos se gloriar na tribulação? Ora, quando ainda éramos fracos. E essa palavra que aparece aí, é quando nós éramos, deixa eu pegar a palavra aqui, a palavra aí de fracos é impotentes, incapazes de salvar-nos a nós mesmos. Quando éramos fracos, desamparados, entendeu? Não tínhamos força espiritual. Quando nós éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Paulo ele não fala agora judeu e nem gentil, ele pega agora todo mundo aqui, porque ele já deixou cada um no seu lugar. O pecador, o ímpio. Ímpio vem vai aqui da palavra de impiedade, aqueles que estavam afastados do Senhor, que a gente viu no capítulo 1. Entendeu? Justamente. Pelos ímpios no tempo adequado, porque dificilmente haverá quem morra por um justo, pois talvez alguém até ouse morrer por quem faz o bem. Em geral, a vida de uma pessoa ali é preciosa. A vida de uma pessoa é preciosa. E ela não pensaria em desperdiçá-la em favor de alguém que é indigno. Aí vamos ser mais lógico aqui, né? Você morreria, por exemplo, por um assassino? Você morreria por uma prostituta? Nenhum de nós morreríamos. Nenhum de vocês aqui
A vida de você é tão preciosa, mas Jesus, a vida dele também é preciosa. Mas ele morreu por vocês que eram injustos. E vocês não são capazes para morrer por alguém que é justo ou alguém que é bom. Boas. Porque se você morrer por uma pessoa boa, você vai ser falado, né? Não, ele morreu por uma boa causa, né? Por uma boa causa. Aí dizem, não, eu morri por vocês que não eram pessoas boas, eram indignas, não eram merecedores de ser amados, eu morri por vocês. O versículo 8, ele vai dizer assim, mas Deus prova o seu amor para conosco. Aí você vê a ação da Trindade divina na salvação, né? Como é que Deus vai provar que Ele nos ama? Se alguém perguntar para você, como é que Deus provou o amor para... Como é que Deus provou o seu amor para conosco? Como é que Deus provou o seu amor para conosco? Deu o seu único filho. Essa é a prova. É por isso que amor não é... Às vezes a gente fala assim, eu amo alguém. Amor não é palavras, amor é ação. Amor, irmão, não é só amor não é só um sentimento, amor ele é ação, ele é algo concreto. Entendeu? Ele é algo concreto. Isso é amor. Tá? Então, como é que Deus prova o seu amor para conosco? Ao ter Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. A Bíblia vai dizer que a morte de Cristo já estava sendo premeditada antes da fundação do mundo. Antes de nós nascermos. Antes de a gente nascer, Jesus disse, eu vou morrer por esse indivíduo, foi que ele seria salvo. Mesmo sabendo que a gente pode rejeitá-lo. Mesmo sabendo que a gente vai poder rejeitar a graça dele, a compaixão dele, a misericórdia dele. Entendeu? Deus amou a gente. Então, olha só. Aqui vemos a ação da Trindade, né? Nossa salvação. O Pai nos amou. O Pai nos amou primeiro, né? Que enviou o seu Filho para nos preencher o abismo entre ele e nós. João 3,16. E o Pai e o Filho. O que o Pai e o Filho agora eles fazem? O que eles enviam? Eles enviam o Espírito. É isso que eu acho interessante. Deus é tão bom com a gente. Deus é tão bom com a gente. Ele fala assim, ó. Eu vou salvar, eu vou amar você. Vou provar meu amor por contigo. Meu filho vai morrer por você. Só que você não vai ficar órfão. Você não vai ficar órfão. Vou colocar alguém aí dentro de você para cuidar de você. Para quando você não tiver palavras para orar, para a sua oração chegar até a mim, para ele consertar a sua petição. Não é isso que o Espírito faz? O Espírito, ele intercede por nós com gemido. Não é nem uma oração, é gemido. Irmão, tem um Deus mais pessoal que esse? Mais humano que esse? Vocês querem um Deus mais humano, mais sentimental, mais acessível que esse? Às vezes a pessoa diz, não, Deus é um Senhor bruto, né? Truculento, distante, carrancudo. Mas não é. Deus está te ralhando, não. Mas Ele é um Deus acessível, individual. Então Deus nos amou, enviou o seu Filho, morreu no nosso lugar, e aí Ele enviou o Espírito Santo para dentro da nossa vida, né, para nos preencher do seu amor, para nos preencher do seu amor e nos capacitar a viver de acordo com a sua vontade. Tem uma pergunta, né? Que é a pergunta que muita gente faz assim: será que Deus me ama? Será que Deus me ama? Aí Paulo responde assim, olha, ele está falando assim, olha, indivíduo, quando não era nada, ele já te amou. Entendeu? Sempre que você se sentir inseguro a respeito do amor de Deus por você, lembre-se que Ele amou você antes mesmo de você se converter.
Entendeu? Deus amou a gente antes mesmo a gente se converter. Antes mesmo a gente ouvir o Evangelho, antes mesmo a gente vir na igreja aceitar Ele como Senhor e Salvador. Ele amou a gente. Ai, ninguém me ama. Crise tem, ninguém me ama. Deus ama assim a gente. Deus ama a gente. Entendeu? Bom, aí a gente vai para o final, versículo 9 até o 11, que a gente vai responder a pergunta: como eu posso ter certeza da minha salvação? Como eu posso ter certeza da minha salvação? Vamos ler o versículo 9 até o versículo... Vamos ler primeiramente o 9 e o 10. Olha, diz assim: assim, agora justificados pelo seu sangue, aparece de novo, né? Muito mais ainda seremos por ele salvos da ira. Voltando, ele diz assim, ele está falando assim: quando vocês não eram ainda meus filhos, eu já amava vocês. E pelo fato de eu amar vocês, eu morri para que vocês fossem isentos da ira de Deus. Ele vai dizer assim: e agora, quanto mais agora que vocês são justificados, que são meus filhos, foram adotados, aí ele vai dizer: quanto mais agora, muito mais ainda seremos por ele salvos da ira. Né? Versículo 10: porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. A questão é o seguinte, ele está falando assim, ó, isso aqui é um negócio pesado também que Paulo vai dizer que a gente chega a interpretação. Ele fala assim, ó, se a morte de Jesus foi capaz e suficiente para salvar você da ira de Deus, para salvar você da morte, imagine agora ele vivo, imagine agora ele ressurreto. Se a morte dele teve um efeito na sua vida, imagine agora ele estando vivo, tendo agora todo o poder no céu e na terra. Se antes, quando você era inimigo dele, quando você não era nada para ele, ele já amava você, imagine agora que você é filho dele. Por isso que a gente tem que ter a certeza. Será que eu sou salvo? Será que eu sou amado pelo Senhor? Será que eu tenho certeza da minha salvação? Entendeu? Se antes, quando você era inimigo dele, ele já amava você, e agora que você é justificado, você agora é salvo, por causa da fé que você tem nele, e a morte dele foi suficiente para resgatar você, para salvar você, imagine agora ele ressurreto, tendo poder no céu e na terra. Como é que não vai cuidar da gente? Quem é esse pai que não vai chegar até o final, do final da história? Né? Tudo depende da gente aqui. Essa parte depende de nós aqui. Se eu quero chegar até o final, eu não quero chegar. Mas Deus, ou Jesus, está disposto a levar a gente até o final. A concluir a obra que iniciou na nossa vida. Né? Concluir a obra que iniciou na nossa vida. Versículo 10, Paulo termina explicando que essa certeza produz na vida daquele... o que essa certeza produz na vida daquele que foi salvo por Cristo Jesus. E falando assim, e não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual recebemos agora a reconciliação. Nós agora se gloriamos, a nossa alegria agora está em Deus. A nossa alegria agora está em Deus. Então, Paulo responde aqui sobre se eu tenho certeza da minha salvação, né? Nós temos certeza da salvação porque nós já fomos reconciliados com Deus, né? Fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho. Nós temos que ter certeza de que, uma vez que nós estamos reconciliados, nós continuaremos sendo tratados pelo Senhor. E além de sermos tratados pelo Senhor, a gente vai se gloriar em Deus. A gente vai descansar em Deus por causa do nosso Senhor Jesus Cristo, porque nós fomos reconciliados com Deus através de Jesus Cristo. Tá? Então,
Se você entregar o seu coração a outra coisa que não for Deus, cedo ou tarde você se decepcionará. E isso vai gerar tristeza em sua vida. Mas se o seu coração for preenchido pela certeza de que um dia você verá a face de Deus, isso será o suficiente para o seu coração sempre estar repleto de alegria. Celebre a justificação. Celebre a salvação que você alcançou através da fé em Jesus Cristo.